Olá, o Alô Senado está chegando para você fazer contato direto com tudo que está em discussão aqui no Senado Federal. A legislação ambiental no Brasil é suficiente para garantir um desenvolvimento sustentável? Como resolver o problema das crianças abandonadas? O voto pode deixar de ser obrigatório no Brasil? A participação de organizações não governamentais na saúde pública traz resultados positivos ou negativos? Como funciona a Lei do Silêncio? E qual é o futuro do projeto Ciência Sem Fronteiras? Tudo isso você vê agora no Alô Senado. Existe algum tipo de lei de responsabilidade ambiental para os gestores públicos? Para garantir o desenvolvimento sustentável no Brasil, é necessária uma lei específica ou a legislação atual já é suficiente? Quem quer saber é o Haroldo Oséias de Almeida, que escreveu para a gente lá de Chão Grande, em Pernambuco. E quem responde é o senador Eduardo Braga. Bem, Haroldo, já existe sim. O Brasil tem uma legislação ambiental bastante rigorosa. Os administradores públicos são responsabilizados caso não cumpram essa legislação ambiental, e o que nós precisamos cada vez mais é compreender como fazer de forma mais equilibrada, mais ajustada, o equilíbrio do meio ambiente versus a questão das demandas do desenvolvimento que o Brasil precisa. O Brasil caminha cada vez mais para um modelo de desenvolvimento sustentável, seja na energia, e o Brasil tem um sistema que é conhecido como MDL, é o modelo de energia limpa, porque nós produzimos muita energia na parte hidráulica e nós produzimos muita energia também a partir do biodiesel, a partir de combustíveis flex, como é o caso do álcool, da cana-de-açúcar, etc. Portanto, o Brasil tem um modelo de desenvolvimento de energia bastante amigável do ponto de vista ambiental, mas nós precisamos avançar em outros modelos, modelo urbano, modelo de transporte público, de transporte coletivo, de transporte individual, e que nós estamos avançando. Mas existe sim, o Brasil tem uma das mais rigorosas leis ambientais hoje do planeta. Por que o voto é obrigatório no Brasil? Há quantas anda a proposta de emenda à Constituição que institui voto facultativo? Quem pergunta é o Délio Kiritchenko, de Minas Gerais. Délio, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Cacildo Maldaner. O que está se iniciando, concretamente, eu diria, é um debate, uma reflexão. E por razões N, inclusive as últimas eleições municipais, cerca de 14%, 15% não compareceram no primeiro turno. No segundo foi para 19%. Com mais de abstenções, com mais votos nulos e brancos, nós chegamos em alguns lugares a 30%, 29%. Quer dizer, começando a haver uma massa crítica em relação ao voto compulsório, obrigatório. Eu acho que está começando a amadurecer para que o voto seja facultativo. E inculcarmos nas pessoas de que a responsabilidade de participar, então ele vai de livre, espontânea vontade. Então eu diria que na reforma política, eu acho que é o momento e deve acontecer isso, eu acho que ano que vem vai ser o grande ano de reformas nesse campo, de nós pensarmos para as próximas eleições, daqui a 2 anos, que ele já não seja obrigatório, possa ser facultativo. Eu ia perguntar ao doutor Humberto Costa, o senador doutor Humberto Costa, o que ele acha das organizações sociais controlando a saúde na cidade do Recife. Bem, Pablo, eu tenho uma posição muito clara sobre essa questão. Eu entendo que a gestão de hospitais, de unidades de saúde, ela deve se dar de forma pública. E, portanto, eu discordo desse mecanismo da utilização das organizações sociais, porque, em verdade, termina sendo uma forma de terceirização da gestão. Naturalmente que nós não podemos trabalhar somente com o modelo da administração direta. Por essa razão, eu defendo um mecanismo de gestão que se dá por intermédio das fundações estatais de direito privado, que na verdade são instituições que têm um desenho público, são submetidas a toda a legislação que diz respeito às empresas estatais, portanto são públicas, e que além de permitirem maior agilidade, elas garantem que haja um controle público sobre a gestão dessas unidades. Como
resolver o problema das crianças e adolescentes que vivem nas ruas ou em abrigos sem nenhuma atenção familiar? O Valdir da Silva Rodrigues, lá de Camamu, na Bahia, faz uma sugestão: reunir voluntários, principalmente da terceira idade, que se dediquem a educar e promover estudos profissionalizantes, uma espécie de força-tarefa para garantir o futuro desses jovens. Ele quer saber o que os senadores acham dessa proposta. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Valdir, eu acho uma excelente sugestão sua. O governo sozinho não consegue enfrentar esse problema. É perfeitamente correto aproveitar todo o recurso que a sociedade tem, que não está sendo comprometido com o trabalho do dia a dia, como, por exemplo, você mesmo cita as pessoas idosas aposentadas. Eu diria também jovens de universidade que têm tempo livre. Não podemos usar todos. Agora, a própria organização desses só virá se o governo tomar iniciativa. É muito difícil que uma pessoa sozinha crie uma ONG para fazer isso. E mesmo quando ela consegue, ela vai cuidar de poucas crianças. Para cuidar de todas, é uma organização social mais ampla que o governo deveria fazer. As secretarias de assistência social, secretarias da criança, deveriam cuidar disso, organizando, criando um cadastro de pessoas voluntárias que quisessem ajudar. Dizendo a cada voluntário: você vai para tal lugar, você vai fazer isso, se quiser. Se não quiser, tem outra alternativa. Então, Valdir, sua sugestão é boa, mas o governo precisa coordenar isso. Enquanto o governo não coordena, eu sugiro que você, de boa vontade, tente fazer isso com seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. E você, Valdir, que deu a ideia, comece a fazer você também. O que fazer quando se tem um vizinho que liga o som no volume máximo às 5 horas da manhã? Essa é a dúvida da Iracema dos Santos, que escreveu para a gente lá de Inhambupe, na Bahia. Ela gostaria de saber dos senadores se isso é permitido e o que ela pode fazer para acabar com esse problema. A resposta fica por conta do senador Magno Malta. Bem, Iracema, deve ser um grande incômodo, na verdade, todos os dias às 5 horas da manhã, você ser acordada com um som muito alto, praticado por um vizinho. Penso que primeiro você tem que tentar uma conversa com seu vizinho e fazer ele entender que a vizinhança, quando vive em coletividade, é preciso que um respeite o limite, o direito do outro. Mas se ele não entender, eu acho que você tem que procurar a prefeitura da sua cidade, porque essa fiscalização é exercida pela prefeitura. Se você não encontrar informação na prefeitura, eu sugiro a você que procure o Ministério Público ou o delegado da sua cidade. Mas o normal é que a prefeitura exerça essa fiscalização. Procure o vereador que você votou, dê a ele essa tarefa de buscar as informações e trazer a orientação para você, para que você possa conversar com seu vizinho com base no instrumento da lei. E caso ele não atenda mais uma vez, aí que a própria lei, que a própria fiscalização da prefeitura possa tomar providências em seu favor. Meu nome é Aline Borba, eu sou de Brasília, sou bióloga. E eu gostaria de saber o que os senadores poderiam fazer a respeito do projeto Ciências Sem Fronteira. Com o governo da Dilma agora, aumentou o número de bolsas para os alunos fazerem mestrado, doutorado fora. E gostaria de saber a possibilidade disso se tornar um projeto, por que não permanente, né? Expandindo para as universidades ou para escolas mesmo. Caroline, parabéns pela sua pergunta. É fundamental para um país que precisa de aumentar a sua competitividade, ter profissionais com alto grau e alta qualificação profissional, especialmente naquelas áreas de grande especialidade, como é a sua, por exemplo, da biologia, mas em outros, na área química, na área industrial, na área da informática, da TI, tecnologia da informação e em todas as outras áreas fundamentais para o país. Por isso, este programa do governo, eu penso, vai ter duração maior do que se previa originalmente. O próprio ministro Aloysio Mercadante, com quem eu estive recentemente numa audiência, falou entusiasmado da grande procura por esses alunos. Como existe um problema da língua, a grande parte dos alunos brasileiros estão indo para países de língua ou portuguesa ou espanhola, então para Portugal ou para a Espanha. Mas o próprio governo está disponibilizando agora um treinamento especializado para a língua inglesa. Então, veja só, são novos avanços que não estavam previstos originalmente no programa e que agora vão estar à disposição
dos interessados, como é o caso de você. Parabéns pela sua pergunta. E por hoje é só. A gente volta com um novo programa na semana que vem e espera contar com a sua mensagem. Participe! Para enviar a sua pergunta em vídeo e deixar o Alô Senado com a sua cara, acesse www.senado.leg.br/alôsenado. Para mandar uma mensagem escrita, o endereço é www.senado.leg.br/tv. Por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 22 11. A ligação, como você já sabe, é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!